E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo agora a gente vai ver o que o Luiz Fabiano e o Lugano e o pessoal lá do resenha da ESPN falaram sobre o Clássico Paulista, vitória do São Paulo, vitória do Tricolor, 3-1. Um jogo que, segundo o Luiz Fabiano, era pro São Paulo ter metido 2, 3, 4, 5, era pra ter goleado. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino. A gente vai ver tudo que eles falaram sobre o jogo, falaram também sobre o Lucas, sobre o Luciano, querendo bater pênalti lá e o Caleri tomando a bola. Um debate bem legal, tô trazendo para vocês aí. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião sobre toda essa treta, sobre o jogo, a gente vai falar sobre bastante coisa, beleza? Créditos diretorais eu tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Mas com relação à movimentação, a controle de jogo, era um jogo muito disputado. E aí, a partir do lance do Fagner, né, que a gente pode debater sobre, né, o que é o Fagner em alguns momentos. Pode falar. É o histórico, né? A gente puxa e vê vários lances muito parecidos, né? E o Fagner, na minha opinião, ele é muito bom jogador, ele tem muito a entregar, como entregou pro Corinthians também. Ele é importante, né, o capitão do time, mas algumas decisões que ele toma dentro do campo não cabem mais, né? E essa decisão que ele tomou nessa jogada acabou prejudicando o clube demais, né? Porque assim, ele foi expulso, uma penalidade, né? Um lance que era totalmente evitável no momento, né? O Caleri já tinha tocado a bola e eu não consigo ver ele disputando a jogada. Eu acho que ele vai realmente para pisar no Caleri. Eu não vejo disputa no Fagner no momento do ele depois do lance. Deixa mais um ele pisão, deixa o pé e aí acaba prejudicando o Corinthians. Aquela que é mais escandalosa que dolorosa que eu falo, né? É isso, ele mostra que bateu, mas não dói tanto para o jogador esse lance. Não dói nada. Não dói nada. Falou, é escandalosa, mas não dolorosa. Exatamente. São melhores que são discretas e que dói, né? Exatamente. E o André Ramalho também, né? Que a gente pode questionar a questão do Lucas, enfim. Mas aí a segunda expulsão, a forma como ela aconteceu, né? A gente pode debater aqui com relação ao Luciano, que merecia acontecer com ele ou não. Mas assim, a situação que o Corinthians estava... O que você acha que merecia? Plirra, eu, na minha opinião, e é só minha opinião, eu acho que caberia um cartão também. amarelo pro Luciano. Ele tem um entendimento. Por causa do chapéu? Ele tem um entendimento que a jogada estava parada. Ele quer dar um chapéu num zagueiro que está perdendo e imaginando já que, o cara estava com a cabeça quente e ia soltar um gesto um pouco mais forte. Eu, particularmente, como zagueiro, eu acho que não sei se faria a mesma coisa, mas faria algum movimento numa jogada como essa. E o Luciano sabe nesse lance disso. Não, mas no próximo com certeza sim. É isso. Então, assim, eu acho que foi corretíssima a expulsão do André Ramalho, que era algo também que ele poderia evitar, porque com 2 jogadores a menos as coisas se tornariam muito mais difíceis e ele tem essa consciência, porque é um jogador experiente, mas na minha opinião também caberia o segundo amarelo para o Luciano. Agora, com relação ao jogo, após as 2 expulsões, o São Paulo, logicamente que, né, a gente pode questionar alguns momentos do Corinthians. Bem bagunçado o São Paulo, né? Tava bagunçado, mas enfrentando um time com 2 a menos, Plirra. Então, e mesmo assim... É isso, mas correu risco. é isso, mas venceu, né? 3-1. Mas não correu mais falei pra risco do você, que deveria, eu queria Luiz? que o Corinthians tivesse bagunçado e tivesse vencido. O jogo, quando o Corinthians perdeu os 2 jogadores, ficou estranho, feio o jogo. Feio. Ficou estranho. O São Paulo... Baixou o ritmo, né? Baixou o ritmo, não sei. Como que se conformou? Não sei se estava muito cansado, estava bagunçado, mas poderia ir para cima do Corinthians, sufocar, não deixar jogar, fazer 1, 2, 3 e começou a tocar a bola para trás, né, de um jeito moroso, não sei. E o Corinthians acuado. Não, o Corinthians no 11 contra 10, na volta do intervalo, tá melhor que o São Paulo. Melhor. Mas vou te falar, o primeiro tempo foi bem ruim das duas equipes. Tecnicamente, muitos erros de passe. E uma coisa que a gente tem que falar da substituição do Ramon no intervalo foi muito corajosa, ele foi muito bem mesmo. 3 peças, né? 3 peças, fez 3 zagueiros, jogou praticamente no mano a mano no segundo tempo, jogou os caras pra frente. O Carrilho entrou muito bem no jogo. O argentino outro. Garro. O Garro e o... Coronado. Coronado não pode ser reserva desse time. Ele entrou bem, driblando, se não vai pra fosse cima. a segunda expulsão, bem, né? E se não fosse a segunda expulsão, provavelmente o Corinthians conseguiria o empate, porque estava em cima e já tinha encontrado uma maneira de pressionar o São Paulo, estava melhor que o São Paulo no jogo, mesmo com a menos. Depois da segunda expulsão, mesmo o São Paulo fazendo uma partida muito abaixo, é muito jogador a mais. Demorou para reagir. Eu acho que o calendário tão criticado sempre foi abençoado com São Paulo, né? De colocar o clássico depois de uma eliminação da Libertadores. Com o Luiz, a gente sabe muito bem o que significa em São Paulo cair fora da Libertadores.
um clima muito pior que qualquer time do Brasil. Ídolo criticado, treinadores que caem. Realmente a instituição não supera facilmente essa distância, né, Luiz? A gente sofreu com isso. Então, eu acho que o clássico... Se não fosse um clássico, provavelmente São Paulo perderia esse jogo. Se não fosse um clássico, São Paulo perderia. É impossível que os jogadores emocionalmente e fisicamente se preparem para esse jogo, né? Sim, porque São Paulo perde um Corinthians, obviamente era crise, né? Então, esse medo de Botafogo, do jogo Botafogo até domingo, esse medo entra no jogador e faz que você comece a pensar de outro jeito naquele jogo, né? O medo mesmo, o medo de se perco domingo, isso aqui vira... Então isso você faz que o jogador se prepare de um jeito diferente. Deu para ver que São Paulo estava fisicamente abaixo, né? O time ainda abalado. Porém, eu acho que concentrado no jogo, né? O primeiro gol do pênalti, o lance do Caleri, é do cara muito consciente. Caleri em 3 atos, o cara aqui muito pra você consciente, falar. ou seja... Lugar, o Caleri, primeiro, ele escapa de 2 bordoadas e busca a área pra sofrer. Qualquer outro jogador cai no chão. Qualquer outro jogador antes de entrar na área. cai no chão. Na primeira. Na primeira. Na segunda, talvez. Ele vai até... Ele entra na área e aí toma o pisão do Fagner. Ele fica estatelado no chão. Você acabou de falar que é muito mais do que doloroso É muito mais escandaloso que doloroso. Muito mais escandaloso do que doloroso. Sim. Quer dizer, você imagina que ele não estivesse sentindo uma dor ali tremenda. Mas ele fica no chão. E aí, de repente, instiga a turma do VAR a olhar com mais cuidado o que teria acontecido com o centroavante argentino. Aí depois... O Luciano pega a bola para bater o pênalti. Depois do que ocorreu na quarta-feira, quando o Lucas, igualzinho no final do primeiro tempo, igualzinho não, porque o São Paulo estava perdendo para o Botafogo. Mas um jogo de muito mais Mas a pressão desse jogo era tanto igual grande. O Caleri tira a bola da mão do Luciano, acho que todo mundo que acompanhou o clássico viu, todo mundo que viu o Majestoso notou, e deu para o Lucas bater. Claro, méritos também gigantescos do Lucas ter a coragem ali de cobrar o pênalti num goleiro tão bom e pegador de pênaltis como é o Hugo, goleiro gigantesco, uma envergadura danada, não deve ser mole, mas o Caleri, em 3 momentos, mostrou uma inteligência de jogo enorme. É importante, né, sempre para momento de... Só para ver, o que transmitiria se o Luciano bate e faz? Era para ele ter batido quarta-feira. Para momentos de crise ou difícil, o único jeito de ter jogadores ou líderes inteligentes, né? Inteligente no aspecto intelectual mesmo, inteligência emocional e empatia de entender o que cada situação pode generar em consequência depois, né? Então, o Caleri é um líder de São Paulo, não só por o que ele joga, sino por intelecto, né? E inteligência emocional também. Nesse lance ficou muito demonstrado, né? Que ele tinha ele sabia com empatia o que podia acontecer se Luciano chutava esse pênalti, né? Com o craque do time, que é Lucas, o ídolo da torcida, né? Então, acho que ele resolveu muito bem, foi o líder que São Paulo precisa, num momento mais difícil, e por isso dá esperança que o São Paulo ainda pode terminar o ano de um jeito decoroso, né? E que dentro do elenco, sempre importante, tem líderes que não só futbolisticamente, sino principalmente intelectualmente e com inteligência emocional, conseguem dominar, especialmente no momento de crise, né? Porque quando a coisa está certa, vai boa, aí todo mundo vira pai da criatura, né? Mas quando o assunto está difícil, está pesado, você precisa de gente inteligente para resolver situações, como foi esta de Lucas, né? Eu acho que o Luciano não deveria nem chegar perto da bola. Eu não ia falar, eu prefiro falar da virtude do Caleri que do outro, mas fica claro, né? Que... Mas você chega perguntando, tá bom para bater? Tá. No ouvido. Ô Luiz, no ouvido. Se eu tiro a bola de você do soco na minha cara. Ali, aquele mal-estar, ou eu, seu companheiro... pega aí, nossa... Não, está claro. Não, claro. Melhor nem falar. Melhor nem falar mais. Luciano, na disputa de pênaltis, ele marcou. E se ele faz de novo, iria aumentar o erro do Lucas da quarta-feira, lógico. Marcou, mas não foi aquele pênalti também que falou, nossa, ele tinha que ter batido. Aliás, o Luciano não é um grande batedor. Do John, né? O São Paulo não tem aquele batedor Caleri, que você pode confiar cegamente. O que sobrou para o Caleri de inteligência, como o Lucas falou, emocional e de gestão de grupo, falta para o Luciano, né? Exatamente. Porque até na questão da entrevista coletiva, né? Quando ele vai após o jogo, e eu gosto do Luciano, eu acho que ele, né? Ele tem muitos jogos que ele é decisivo, a maneira até como ele se porta em campo provocador e ajuda, atrapalha o São Paulo, ajuda em alguns momentos, mas eu acho que até a entrevista coletiva que ele dá foi desnecessária, sabe? Eu estava preparado, sabe? Eu quis bater, mas aí o Lucas, né, pediu a bola, enfim, aí acontece, beleza.
aí depois no outro jogo aí tem a penalidade, ele sabe que é importante pro jogador fazer o gol, jogo contra o Corinthians, enfim, aí vai colocar um pouco, né, apagar um pouco o que aconteceu na eliminação contra o Botafogo, aí o jogador insiste novamente em cobrar a penalidade, eu acho assim, é isso. O que sobrou pro Caleri enfim, de gestão, de liderança, Bom faltou senso, muito né? de bom senso. Agora, faltou pro eu Luciano. não sei se vocês repararam no semblante do Lucas antes de bater o pênalti, ele estava claramente ali, ele estava mexido, estava abalado mesmo. Como é que é isso, Fabinho? mas ele é- E ali, com um compromisso, mais uma vez, de botar a bola para dentro numa circunstância muito difícil. Mas o que ajuda o Lucas é, pô, o cara foi criado dentro do clube, ele tem essa aproximação com o torcedor, é experiente, o grupo gosta. Não tinha outro jogador para que não assumisse essa responsabilidade. Se ele tivesse outro tipo de postura, eu ia me surpreender. Sim. Mas vindo do Lucas, não me surpreende nada. Ele tem que assumir. Se ele é o batedor oficial, ele não pode escolher jogo para bater pênalti, né? Que quando ele vai errar, ele vai acertar. Ele tinha que bater esse pênalti no Clássico, porque ele é a grande referência técnica dessa equipe. Fábio Luciano, voltando ao lado corintiano do Clássico. Vamos começar falando sobre o assunto pênalti, antes de falar especificamente sobre o jogo. Todo mundo sabe que o Luciano não é um grande batedor de pênalti. O melhor batedor de pênalti do São Paulo está no banco, que é o Galopo. Talvez o segundo melhor batedor de pênalti do São Paulo é o Igor Vinícius. Ele bate muito bem em todos os pênaltis, bateu no Campeonato Paulista, já bateu em várias oportunidades, ele sempre bate muito bem. O Caleri varia bastante os cantos, o Lucas também costuma variar, mas o Luciano é um dos piores batedores de pênalti, porque ele só bate no mesmo lugar. Eu, você, todo mundo sabe onde o Luciano bate. Todo mundo sabe. E no próprio jogo contra o Botafogo, o John... Eu sei que é talvez estranho falar isso, mas foi quase um frango de pênalti, porque o John acertou o lado, pulou bem e a bola passou debaixo dele. Então, ou essa bola era do Lucas ou essa bola do Caleri. O Luciano não é um grande batedor de pênalti, não vive uma boa fase, apesar de boa parte da torcida amar o Luciano e de muita gente querer me esganar nos comentários dos vídeos. O Luciano ele tá tendo mais sorte do que juízo. Mas ele é um artilheiro do time da temporada. Você lembra do jogo São Paulo e Tadieres? Que o Luciano marcou aquele golaço? Se você tiver estômago, assista o jogo novamente. O Luciano não jogou absolutamente nada naquela partida, mas fez um gol. Você lembra do jogo São Paulo e Red Bull Bragantino no Morumbi? Outra partida que o Luciano não jogou absolutamente nada, mas fez um gol de pênalti. No rebote do pênalti que ele mesmo perdeu. Ele bateu o pênalti, errou, pegou o rebote e fez o gol. Então, assim, em muitas partidas o Luciano faz gols tendo atuações ridículas. E tem muita gente nos comentários aqui que fala, mas o que importa é fazer gol. Pra mim o que importa é o gol. E beleza. A grande questão é, em jogos como o do Atlético Mineiro, por exemplo, o Luciano foi um a menos dentro de campo. Ele fez uma partida medonha, horrível. E ele não fez o gol para passar pano para a atuação medonha dele. E, teoricamente, tirou a vaga de um jogador que poderia estar rendendo mais no local. Ou tirou a vaga do Lucas, que poderia estar jogando por dentro, e outro jogador jogando na ponta. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? O Luciano ele está sendo mal aproveitado no São Paulo. Todo mundo sabe que a melhor posição dele, e ele é certamente um grande segundo atacante. O Luciano como meia, ele é o que a gente viu ontem, o que a gente tem visto em vários outros jogos. Ele erra passe, ele mata contra-ataque, ele gera contra-ataque. Ontem teve um lance bizonho no escanteio que o Rafinha o Rafinha com 40 anos de idade teve que dar um carrinho para salvar a bola. De um contra-ataque e várias outras saídas de bola que ele tenta dar tapa de letra, tenta dar tapa de lado, de pé, tapa com nojo, como se ele fosse um craque, ele não é. Como segundo atacante, o Luciano é letal, ele é fora de série. Porque ele não tem que criar jogo, os outros jogadores criam para ele e ele finaliza, e ele é um ótimo finalizador. Bate de direita, bate de esquerda, bate de primeira, domina e bate, gira e bate, leva para canhota e bate. Como finalizador, ele é muito acima da média. Como meia, chega a ser pífio, ridículo as atuações do Luciano. E todo mundo sabe disso. Só quem não concorda com isso são as pessoas que são fãs cegas do Luciano. Luciano, ídolo, monstro sagrado. Para vocês terem uma ideia, eu já falei isso aqui e repeti várias vezes.
Nós estamos entrando no mês de outubro. Outubro. Sabe quantas assistências o Luciano tem na temporada? Um meia, camisa 10 do São Paulo. Meia. Ele tem uma assistência na temporada. A título de comparação, o Igor Vinícius, o lateral reserva do São Paulo, que passou a temporada toda, o começo da temporada do Campeonato Paulista, lesionado, tem 4 ou 5, se eu não me engano. E o Igor Vinícius nem joga direito. A título de comparação, o Lucas, que ainda assim atua na posição errada, tem 8 assistências. Se eu não me engano, 8 assistências e 7 gols o Lucas tem. Então, cara, assim, eu sei que tem muita gente que ama, que adora o Luciano, mas o Luciano, ele tem que entender que ele não é craque, ele é um bom jogador que está sendo aproveitado na posição errada, e isso é culpa tanto do Rogério Ceni como do Dorival, mas com o Dorival funcionava mais porque o estilo de jogo do Dorival era diferente. O estilo do jogo do Dorival era o São Paulo não tinha pontas, o São Paulo jogava com 3 meias. Luciano por dentro, o Wellington Rato atuando como meia ponta, o Rato não atua como ponta. Ponta é o Eric, ponta é o Ferreirinha, é o William. O Wellington atua como meia ponta, hoje quase como um meia direita. Mas ele ainda fica mais aberto do que geralmente o Rodrigo Nestor fica, por exemplo. Então o São Paulo atuava com o Luciano por dentro, o Rato de um lado e o Nestor do outro. 3 meias. O São Paulo não tinha pontas. Isso significava o quê? Que as jogadas por fora do São Paulo ficavam sempre responsáveis pelos laterais, sempre pelo lado esquerdo com o Caio Paulista. Todas as jogadas do São Paulo que eram construídas pelos meias eram feitas por dentro, sempre por dentro. O São Paulo não tinha jogadas, não tinha pontas, então todas as jogadas eram por dentro. E o Luciano, ele tem capacidade e conseguia fazer uma tabela, fazer o 1-2, ele conseguia ser mais uma peça nessa engrenagem que gerava o ataque. Acho que deu para me entender. O Luciano, ele era mais uma peça na engrenagem que gerava o ataque. Hoje o São Paulo atua com o Luciano por dentro, o Lucas como ponta esquerda e o Rato como meia ponta direita. O que isso gera? O Luciano hoje, ele é responsável pela criação, ou teria que ser responsável pela criação. Ele teria que fazer o papel que o Arrascaeta faz, que o Alan Patrick faz, que o Veiga faz. Sabe, esse papel de meia clássico mesmo, de distribuir o jogo. Ele não é mais uma peça no sistema de criação. Ele é o responsável pela criação. A grande questão é que ele não é um meia. Ele não tem a visão de jogo de um meia, ele não tem a dinâmica de um meia, ele não tem a técnica de um meia. Então, ele ter essa responsabilidade é pesado até para ele, porque ele não dá conta de fazer isso. Ele não dá conta de dominar, girar o corpo e achar um passe em profundidade para o Lucas, achar um passe em profundidade para o Wellington Rato, de colocar o Caleri na cara do gol. Essa não é a função dele, ele não sabe fazer isso. E o Lucas também não sabe. O Lucas também dificilmente ele é o cara que é aquele passe entre linha, aquele passe bonito que o Cueva dava, que o Ganso dava, que o Hernanes dava. Também não é esse cara, mas o Lucas ele cria com drible. Em alguns jogos ele consegue atuar bem atuando por fora, mas em outros jogos não. Essa é a grande diferença. O esquema do Zubeldia, ele precisa de um meia. O time do Zubeldia da LDU, ele tinha também um jogador que era de idade, mas eu não me lembro agora o nome dele, que fazia essa função, que era o 10, o meia clássico, que acionava o Johan Julio do lado esquerdo e o outro jogador do LDU, que agora não me lembro o nome, que era também o ponta direita. O Zubeldia jogava no mesmo sistema na LDU, é o mesmo sistema. E lá ele tinha um meia que fazia o time jogar. Tinha esse 10 clássico. Aqui no São Paulo ele não tem. E até me surpreendeu o Zubeldia não pedir esse jogador com essa característica para a diretoria do São Paulo. Se bem que não é tão fácil achar um meia assim. Mas, assim, não é possível que no mercado não tenha um meia que saiba fazer minimamente essa função. O São Paulo não tinha. Até tinha, né? Mas o Rames virou o que virou. Então, cara... esse é o problema. Esse é o principal ponto.
E o Zubeldia já falou que ele gosta que quantos mais jogadores decisivos estiverem dentro de campo, melhor. Por isso que ele gosta que Luciano, Caleri e Lucas estejam dentro de campo, porque são 3 jogadores para decidir. A grande questão é o custo-benefício de ter o Luciano dentro de campo. Em jogos que o Luciano não consegue, que o conjunto São Paulo, Lucas, Rato, os volantes não conseguem criar para ele finalizar, o São Paulo perde muito porque é um jogador a menos para criar. Então ele nem cria e nem finaliza. Esse é o principal dilema do São Paulo hoje. Outro dilema para mim, o Wellington Rato tá pesado, tá gordo, tá fora de ritmo, não tá jogando absolutamente nada. O Zubeldia tem que começar a pensar no Eric. O Eric, ele é afobado, às vezes ele toma decisões erradas, mas ele não se esconde do jogo, ele pede a bola toda hora, ele recebe a bola toda hora. E é esse tipo de jogador que a gente precisa. Jogador que não se esconde. E o Wellington Rato tá gordo, ainda ajuda pra marcar, mas tá pesado, tá tomando decisões erradas. O gol que ele perdeu domingo, meus amigos. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.